Boa noite a todos e a todas, neste que é o penúltimo dia do nosso evento, o segundo seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso. Esse evento que é realizado pela Escola Superior da Advocacia Pública da APROMAT. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo duas professoras excepcionais, doutora Raquel Melo Urbano de Carvalho e doutora Ana Paula de Barcelos. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Raquel, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui hoje no nosso evento. Para nós é uma grande honra tê-la aqui. E para apresentá-la, eu vou convidar a doutora Débora Bergantin Mejia de Amaro, que é uma grande amiga e uma competente procuradora do município de Cuiabá, especialista em direito público, presidente da União dos Procuradores do município de Cuiabá, diretora suplente de comunicação da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Passo a palavra a você, Débora. Boa noite, é um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite da doutora Juliana, uma amiga estimada, e da APROMAT. E para mim é uma honra estar como ouvinte da doutora Raquel Carvalho. Eu tive um feliz encontro com os estudos e com as reflexões produzidas pela doutora Raquel. Faço até aqui uma publicidade do site dela, que eu achei de um conteúdo maravilhoso, raquelcarvalho.com.br. E eu vou fazer duas introduções breves, uma introdução formal da doutora, que ela é procuradora do Estado de Minas Gerais, mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da UFMG e professora de Direito Administrativo. Mas eu achei fantástica a introdução que está contida no site, e aí eu vou quebrar um pouquinho com o protocolo e vou fazer uma introdução nos termos do site, vejam só. A professora Raquel Carvalho é mineira e, antes de tudo, uma apaixonada pelo direito administrativo. Alma de professora, coração de advogada pública, mãos operárias de pesquisadora das estruturas do Estado e escritora de mão cheia. Adora falar com leveza sobre assuntos difíceis da administração pública. Considera que tirar o véu que esconde como o poder público age e afeta a vida das pessoas é das melhores coisas da vida. Achei fantástico, doutora. Em contrapartida, a linguagem escrita, densa, pode parecer de difícil absorção à primeira vista. Encantar-se é igualzinho apaixonar-se por alguém diferente. No início, você acha a criatura estranha e pensa que não vai gostar de verdade. Pouco tempo depois, não consegue imaginar-se sem tanta vida. O que pretende com esse blog é exatamente espalhar amor pela vida, partilhar descobertas e ver multiplicar paixões jurídico-administrativas. Eu achei fantástico, doutora, e me sinto honrada, como disse, de ser sua ouvinte hoje. Espero que as pessoas tenham a mesma sensação de se sentirem iluminadas pelas suas reflexões, porque foi assim que eu me senti. E passo a palavra para a senhora. Caríssima Débora, agradeço muitíssimo as palavras gentis de uma colega que, tal como todos nós que estamos aqui, cotidianamente enfrenta o desafio que é ser parte de um conjunto de servidores que representam ente federativo. Isso não é fácil para nenhum de nós. Desafio que partilhamos com a doutora Juliana, que me fez um gentil convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje. Esse ano de 2021 não tem sido um ano fácil para nenhum de nós, especialmente para mim. Eu estava de licença saúde, inclusive da Procuradoria, volto a trabalhar na próxima quinta-feira, e esse ano tem sido um ano de grandes desafios para todos nós que estamos à frente daquele que foi convocado a atuar num momento de crise impensável em todos os territórios, no mundo inteiro.
e isso trazido pela pandemia, causada pelo coronavírus e que nos impôs a dificuldade da Covid-19. Seguir adiante com essa realidade nossa, definitivamente não tem sido fácil. E aí eu brinco, se antes da pandemia a palavra era cancelamento, o cheiro que a gente vive hoje é um cheiro de morte, né? Isso é algo que está ao nosso redor o tempo inteiro. E isso nos coloca um desafio imenso, porque o nosso trabalho é criativo, permissivo, construtivo, nos exige comprometimento, engajamento, e isso nem sempre é fácil. Hoje é rara a família que não passa por desafios imensos decorrentes da perda definitiva ou de comprometimento de saúde de pessoas muito queridas ao redor. E manter o nosso engajamento, comprometimento, ônus, munus e mesmo alegria de realização não tem sido fácil, né? É meio que falar de Padre Nosso para todos nós que somos vigários no nosso cotidiano. E aqui hoje eu gostaria de partilhar algumas reflexões que eu tenho feito a propósito do nosso papel como advogados públicos. E partindo da ideia de que a advocacia pública é uma instituição, e uma instituição que, curiosamente, embora com claro status e importância constitucional, nas relações interinstitucionais não vê refletida em espelho a imagem que é retratada na Constituição de forma clara em relação ao papel que nós exercemos. A Constituição, ela nos impôs o ônus de representarmos judicial e extrajudicialmente e exercermos a consultoria jurídica em todos os níveis da federação. Essa é uma tarefa nobre, não só pela essencialidade da instrumentalização de existência de municípios, estados e União Federal, mas, basicamente, pelo fato das transformações pelas quais passou a ciência jurídica e a estrutura da administração pública nos últimos anos, terminar tudo isso por nos colocar um papel que é um papel não só daquele intérprete identificador da vontade prévia da lei, que alguns de nós, com mais décadas do que ousamos confessar, aprendemos na faculdade, e, de certo modo, a gente dormiu num balcão de fórum em que a gente falava que não tinha que ter audiência de conciliação porque o interesse público era indisponível, e acordamos construindo política pública num processo estruturante, com um juiz que homologa e fala: agora você se vira e executa, turma, que a fase de execução vai ter trânsito em julgado em fases sucessivas, porque eu só estou reconhecendo inicialmente que o problema estruturante existe, e isso não é mais uma relação processual binária, onde um pede porque o outro recusou e o julgador resolve. Não. Agora todo mundo é par de um pacotão, e isso já era par do pacotão da mediação, e aí vem a limite, e aí vem a inteligência artificial, e aí você fala: uou! Não é? Eu achei que eu ia só contestar que meu máximo ia ser odiar o PJE. Eu tinha assim, meu máximo vislumbrado um dia odiar o PJE. E, uou, mudou demais, não é? E isso, numa época de pandemia, que nos exige elaboração de políticas públicas com o máximo de eficiência, que assegure direitos fundamentais essenciais, como vida e saúde, sem o que nós não conseguiremos, como sociedade, caminharmos em direção a algo que a gente nem sabe o rumo que vem pela frente. E a advocacia pública, ela percebe isso. Eu sou parte de uma coisa que eu ainda não percebi direito o que está acontecendo ao meu redor. Estamos num momento de crise e preciso ajudar a construir algo e eu não sei. E aí me permitam a mineirice, oncotô, muito menos proncovô. A verdade é essa, nós estamos num momento em que a identificação empírica e jurídica do posicionamento institucional da advocacia pública não é algo tão claro e fácil de ser identificado, e, ao mesmo tempo, somos convocados como os construtores. Aí, imaginando, vem Paulo Otero e fala: a administração pública, ela não é mais só uma aplicadora de normas aprovadas pelo parlamento que estabelecem toda a conduta a ser realizada no cotidiano do Estado. Não. Agora, se a gente não tomar cuidado, a administração pública, ela elabora a norma, e cá entre nós, com a quantidade de decreto que a gente tem, é uma maravilha, não é? Elaborar a norma está com a gente mesmo.
a quantidade, se a gente pensar a nova lei de licitações, a quantidade de regulamentos que nós teremos que ajudar na edição é uma coisa impressionante. Então, nós hoje somos os auxiliares da elaboração da norma jurídica e mais. A tarefa do intérprete, ela não é mais uma tarefa cognitiva de descoberta prévia da vontade da lei. A gente saiu dessa, mesmo porque muitos de nós começamos a estudar um tiquinho de filosofia e a gente descobriu que norma é linguagem, e linguagem é metáfora, é representação. E quando você escolhe na linguagem jurídica algo que representa uma determinada circunstância sobre a qual vai incidir um texto de dever ser, só aí não existe nenhuma neutralidade absoluta possível, quanto mais objetividade. E eu não estou falando de ler a lei, ler o decreto, ler a resolução, ler a Constituição e admitir uma influência do intérprete. Eu estou falando muito mais. Eu estou falando do momento em que, como consultores, a gente ajuda na elaboração da norma e escolhe a linguagem que vai ser utilizada para edição de resoluções, portarias, decretos, ou seja, na própria Constituição do direito, a gente tem uma parte da estrutura administrativa que é a advocacia pública. E, além disso, além do movimento construtivo, ou seja, a gente se torna um centro de poder que produz normas. Nós não somos mais só centros de poder que pegam regrinhas legais e citam, de acordo com o artigo 24, inciso 2º da Lei 8666, sim, não, dispensa, pode. Não, agora nós também somos convocados, além dessa atividade de hermenêutica, de participar como centro produtores de normas. E a gente é centro produtor de norma na constituição de inúmeros instrumentos normativos editados pela administração com o nosso auxílio, como, uma vez editadas todas as normas que constituem o regime jurídico administrativo, nós participamos na extração da significação possível. E aí a gente começa a verificar a importância de entender a complexidade da instituição, da tarefa e da ciência jurídica. A realidade em que nós nos encontramos, ela nos exige identificar e nominar aquilo que está ao redor e que nos coloca os desafios que, indiscutivelmente, temos que enfrentar. Primeiro ponto relevante que mudou a realidade da advocacia pública. Na ciência jurídica, o neopositivismo. Com a explosão, há uns 15 anos, 20 anos, da força normativa dos princípios, com força coercitiva positiva e negativa na realidade administrativa. Nós saímos, e aí eu brinco que, olhando um pouco a história, né, é curioso, se a gente olhar no século XVIII, quem é que estava na crista da onda? Na crista da onda se encontrava o legislativo. Por quê? Porque se tinha a ilusão de que o parlamento era o lugar no qual todas as forças da sociedade estavam presentes, essas forças convergiam para a edição da lei, e a lei era o instrumento primário de normatização social predominante, a partir do qual tudo se realizava. Então, a força era do legislativo. A lei estava no centro do sistema. Aí a gente chega no século XIX, XX, e a gente começa a perceber que as estruturas administrativas começam a ocupar espaço. No século XX, a gente vê aqui no Brasil decreto-lei, depois medida provisória. Tem alguns alunos que falam assim, nossa, que melhorou demais, agora a gente não tem tanta medida provisória. Para que medida provisória com os decretos fazendo o que quer? Para que medida provisória com a resolução da Anvisa? Com uma resolução do CNJ, com a portaria de uma secretaria. Ninguém precisa de medida provisória mais, presidente da República, não. Bobagem. A gente resolve tudo com decreto de prefeito, decreto de governador, resolução de agência reguladora, de secretaria. A gente não precisa de outros instrumentos normativos. E aí a gente vê a administração tomando a frente. Chega no final do século XX, o judiciário falando não vai ser assim, não. Tem um negocinho aí nessa Constituição de 88 que fala: nenhuma lesão ou ameaça de lesão será retirada da apreciação do Poder Judiciário. E aí o Judiciário
vinculado a uma mudança da ciência jurídica que coloca menos importância na regra legal. Veja bem, a lei já não estava muito em moda desde lá do final do século XVIII, início do século XIX, e no século XX, definitivamente, a administração ocupa espaço. E aí vem o Poder Judiciário e utiliza uma nova concepção do direito público embasada em normas de baixa densidade normativa, às quais se reconhece uma repercussão direta e uma obrigação que decorre dessa norma. E aí a gente tem exemplos que são óbvios, assim. Um caso, para mim, que é considerado leading case, é a questão do nepotismo. A gente não tinha na Constituição regra constitucional que proibisse o nepotismo de forma expressa, a gente não tinha nenhuma legislação. Aí veio uma normatização do CNJ, que foi discutida no STF, com o argumento de poderia uma norma do CNJ infralegal estabelecer proibições com base em um princípio como o princípio da moralidade. Inicialmente, na liminar da ADC 12, já veio o Supremo e falou assim, pode, porque a competência do CNJ regulamentar é prevista na própria Constituição. E na decisão de mérito, o Supremo falou assim, pode porque pode mesmo, porque eu tenho 3 princípios, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência e o da impessoalidade. E desses 3 princípios já resulta obrigatoriamente a proibição de cônjuge, companheiro, parente até 3º grau, o Código Civil nem fala mais de parente até 3º grau, e estabeleceu, através de um entendimento que virou súmula vinculante, veja, a gente estava discutindo uma resolução do CNJ, e aí veio o Supremo e fala assim, que resolução, gente? Eu não estou caçando conversa com norma, não. Eu estou caçando conversa com eficácia proibitiva de princípio constitucional que tem força obrigatória. Ou seja, olha o neopositivismo exprimido na veia que a gente viu esfregado na cara da gente. Eu pego uma norma de baixa densidade normativa, moralidade, impessoalidade e eficiência, e dela eu extraio diretamente na realidade que todos os gestores, agentes públicos e nós, como advogados públicos, temos que identificar o sentido, uma proibição. E é meio que profeta do acontecido, porque se isso decorre dos princípios, é assim, nunca pôde. A gente não tinha dito, não tinha nenhuma norma, não tinha nenhuma lei, não tinha nada, não, mas já era proibido, que a Constituição proíbe e força obrigatória direta negativa de norma de baixa densidade normativa de status funcional. E essas realidades levaram a que os órgãos de controle em primeira monta se arvorassem em aplicar uma nova concepção, principalmente embasada na força obrigatória dos princípios, que não estabelecem exatamente qual é a conduta, não se prescreve a conduta, não se determina qual é o comportamento, se estabelece a finalidade onde se tem que alcançar. Então, eu tenho que alcançar a moralidade, eu tenho que alcançar a impessoalidade. Como é que eu vou chegar lá? Ema, cada um com os seus problemas. Já está colocado lá que a finalidade é o interesse público, já está colocado lá que a impessoalidade tem que prevalecer. Como é que você vai fazer isso se estabelecendo em lei o caminho procedimental, estabelecendo em norma administrativa ou mesmo em atos administrativos, pouco se me dá. Essa força principiológica caiu na mão dos controladores, principalmente julgadores, magistrados e membros de órgãos de controle aos quais se reconhece certa independência, como Ministério Público, Tribunal de Contas, como uma abertura imensa para identificação daquilo que seria necessariamente o sentido da norma. E aí é muito desafiador o fato de que a gente nunca discutiu muito bem no Brasil os problemas de hermenêutica no âmbito do direito público. Aliás, no âmbito do direito público, uma das nossas deficiências é não estudar filosofia da linguagem. No máximo, a gente margeia assim, uma teoria da argumentação, tem a turma do Dworkin, do Alexis, né, que estabelece nessa discussão do espaço público a possibilidade de legitimidade democrática, mas isso é o máximo que a gente viu. A gente não estudou seriamente filosofia da linguagem no âmbito do direito público. E sem essa base, com a amplitude que foi dada pelo neopositivismo dentro do direito público, a gente realmente enfrentou situações difíceis. E vocês sabem o que eu acho muito curioso? É que nós não
nos empoderamos, eu não gosto muito dessa palavra não, mas vamos lá, nós não nos empoderamos como operadores que detêm a mesma competência, porque, na verdade, se você extrai de princípios consequências diretas na realidade no momento do controle, no momento em que você exerce atividade consultiva, no momento em que você exerce a defesa judicial de uma significação da norma jurídica prévia feita pelos gestores, você tem as mesmas normas principiológicas à disposição. E é engraçado como que havia uma certa timidez, parece que a gente foi encostado na parede e a gente ficou meio assim, né? Meio sem ar, assim, só com os juízes falando, não, tem que fazer por causa da dignidade da pessoa humana. E toma essa dignidade da pessoa humana aí e faz o que eu acho que é certo. E nós vivemos, como advogados públicos, muito dramaticamente essa realidade. E a gente reagiu inicialmente, e eu fico muito confortável para falar isso, porque já mais de 2 décadas na advocacia pública, a gente reagiu de uma forma muito incipiente. Então, a gente falava assim, reserva do possível, reserva do possível. E corria, né? Porque se estava reserva do possível, não apresentava um documento, não discutia o orçamento, não viabilizava controle de alocação orçamentária. E aí ficava aquela conversa de doido, uma discussão abstrata principiológica, desconectada da determinação normalmente feita por uma recomendação do MP, por uma decisão do Tribunal de Contas, ou mesmo por uma sentença judicial. E a gente fazendo argumentações teóricas, assim, muito superficiais, e apanhando que 7-1 da Polônia. A gente apanhou, foi de 21-0. Uma situação da Alemanha, né? Uma situação dramática que a gente viveu. E é curioso que, nesse momento, eu lembro de pensar assim, isso vai ter uma resposta, isso não vai ficar assim. A gente não pode ter um controle judicial em que, utilizando princípios, fica na mão de quem vem depois a função de olhar para o antes e falar, deveria ter sido assim, está tudo errado, agora faz do meu jeito. Isso não faz sentido. Normas processuais e normas materiais, elas nada mais fazem do que viabilizar a concretização de valores jurídicos. Isso não pode se dar de forma tão subjetiva. E é engraçado olhar um pouquinho, agora a gente está olhando, gente, para 12, 10 anos atrás. Começa a ganhar força os meios alternativos ou adequados de resolução de conflitos. Então, a gente vê, e mais uma vez, não vem Constituição, lei e norma. Vem atuação da advocacia pública, norma, aí vem a lei. Se a gente pensar que a primeira Câmara que exerceu competência foi federal, relativamente à atividade de mediação, e a gente não tinha legislação a esse respeito. Né? A gente ainda tinha uma resolução de conflitos muito por heterocomposição. Quando é que eu tenho heterocomposição? Quando quem compõe o conflito é hetero, é fora do conflito. Então, 2 brigam, um cidadão e a administração. Quem é que resolve? O juiz. 2 brigam, uma empresa contratada e um município, um estado ou a União. Quem é que resolve? Uma câmara de arbitragem. Arbitragem e solução judicial de conflitos, atuação do judiciário, nada mais são do que heterocomposição. Alguém de fora, o juiz ou o árbitro, resolve aquele conflito. A gente vivia uma fase em que até mesmo a arbitragem sofria discussões como isso impede o acesso ao judiciário em relação a eventuais violações feitas pelo Estado. E aí a gente sai desse momento de heterocomposição e resgata um pouco da autotutela, mas aí bem pouco. Engraçado como que meio de juridicidade voltar, que a Veida Zancané escreveu, meios de restauração de juridicidade, a gente use tão pouco a autotutela, né? Se a gente tivesse mais órgãos dentro da administração que exercessem direito à autotutela, aí as pessoas falam como? Eu vou só dar um exemplo básico. Se o Jari fizesse com as multas o que era para fazer, controle de legalidade estrita, não precisa sair do controle estrito, não, é só assim, não notificou a pessoa, pode cobrar multa? Não. Se não errar aí, a gente já tem uma autotutela boa. Pegou-se uma autotutela boa, pouca, bem pouca, e os conflitos em progressão geométrica, porque a essa altura, a Constituição de 88 já tinha contado para os cidadãos, para as empresas e para todo mundo, que eles tinham acesso ao judiciário. Então, qualquer coisinha, a administração pisou no pé, juizado especial, da Fazenda Pública, ação judicial. Então, a gente tinha progressão geométrica de aumento de
litígios judicializados e conflitos ebulindo cada vez mais com a insuficiência da estrutura da estrutura do judiciário. A administração pouco exercendo a autotutela, apostando que adiar a solução de conflito para o próximo governo é o que vai garantir a eleição do próximo governante. Então, a autotutela muito pouco exercida e a arbitragem não rolou. Você vê que a administração pública tem arbitragem mais em contrato administrativo e de uma forma muito incipiente. Normalmente, grandes contratos. A arbitragem não foi uma coisa que ganhou força. E aí vem a autocomposição. Vem a mediação e a conciliação. O mediador como alguém que facilita a linguagem entre quem tem conflito com o poder público e o poder público, e o conciliador, muitas vezes, até dentro do processo judicial, indicando soluções possíveis. Eu brinco que mediação é mais ou menos psicanálise. O mediador vai lá e fala assim, olha, você ouviu o que ele disse, e aí você ouviu o que ele disse, é uma coisa que ele não intervém propondo a solução. O conciliador, ele é mais um terapeuta comportamental. Tipo, seu idiota, você não está vendo que se você fizer aquilo é muito melhor? Olha o padrão que a gente já descobriu que a pessoa que faz isso, isso e isso resolve. Começou a se utilizar isso na administração pública. E hoje, a gente já tem essa realidade, não só na Lei 13.140, na legislação específica que existe sobre essa matéria, mas na própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LIMIT. E aí, olha para vocês verem, a gente vivia um momento de abertura onde o controle aproveitou muito. A advocacia pública e a gestão pública, pouco do neopositivismo. Vem a resposta dos meios alternativos de solução de conflitos. A administração pública, a meu ver, e muito com participação da advocacia pública, não explorou com a correção técnica perfeita os limites desses meios, e aí vem a LIMIT. E aí nós estamos já agora em um novo desafio. E aí eu queria separar esses dois pontos últimos que eu mencionei. Primeiro, por que eu digo que a administração e a advocacia pública nem sempre exploraram esse novo espaço, que é o espaço da solução alternativa de conflitos? Porque boa parte das estruturas que foram implantadas dentro dos estados, na própria União, no município, em relação às câmaras, aos órgãos colegiados que exercem mediação, você tem uma estrutura vinculada hierarquicamente à própria administração pública. Então, você tem um órgão que é vinculado à administração, composto, na maioria das vezes, por advogados públicos, e a decisão dessas câmaras de mediação são tomadas submetidas ao representante superior hierárquico máximo da advocacia pública. Então, você tem uma homologação, por exemplo, aqui em Minas, pelo advogado-geral do Estado, da decisão da CEPRAC. Aí eu falo assim, vocês me desculpem, isso não é mediação não, gente. Pensa, alguém briga com o Estado por conta de um medicamento, e alguém não quer essa ação judicial, então ele quer um mediador. Aí ele vai parar onde? Ele vai parar na CEPRAC, que é uma câmara. Quem é que está lá na Câmara? Advogado público, que é o quê? Representando o Estado. Então, eu, cidadão, estou brigando com o Estado. E aí eu falo assim, mas eu quero brigar com o Estado como um terceiro. Aí eu vou no segundo, porque eu vou no próprio Estado, na Câmara de Mediação do Estado. E aí é como se a Câmara de Mediação do Estado falasse assim, ó, você media comigo aqui, significa, o que eu quiser te dar, eu vou te dar e você vai aceitar, porque o judiciário demora muito. E você concorda comigo? E o representante do Estado com o qual você está brigando vai homologar a decisão da gente, que é o Estado. Então, eu brigo com o Estado, eu medio com o Estado e o Estado homologa a decisão. Eu falo que isso não é mediação. Mediação é um terceiro que não tem nada a ver com litígio e que define qual é a solução e que define, que permite que as partes conversem e que as partes definam qual é a solução adequada àquele caso. Não é nem o mediador que define. O mediador facilita a interlocução para que se alcance essa solução. Na conciliação, você pode ter o conciliador indicando a solução possível, mas tem que ser um terceiro, não pode ser o segundo, não pode ser o próprio poder público. Porque se é o próprio poder público, sabe o que isso é? Isso é uma chantagem. É o Estado que tem a faca e o queijo na mão, fala assim, ou você concorda comigo e com o que eu quero negociar com você, ou então você está nas portas do judiciário que demora milhões de anos para resolver o seu problema. Então, quando eu digo que a administração e a advocacia pública nem sempre, tecnicamente, se valem dos mecanismos de autocomposição com o receio
respeito necessário às características institucionais, eu me refiro a essas realidades, em que, como não existe mediação feita por uma das partes do conflito. Isso é o fim do mundo. Mediação feita por uma das partes do conflito é Auschwitz, é chantagem institucional do Estado. Isso não é mediação, a gente precisa de um terceiro. É verdade que se o mediador for uma Câmara Federal entre um conflito entre o município e o cidadão, entre dois estados, entre o Estado e o município, ok, isso é mediação. Mas mediação do Estado com o cidadão que está em litígio com ele mesmo, a gente precisa refletir melhor sobre as coisas do seu ponto de vista técnico-jurídico. Ser autocomposição facilitada por terceiros não dispensa que seja terceiro. Não pode ser o próprio poder público envolvido naquele litígio. E aí, vamos à segunda parte, que é a limite, que foi uma outra realidade que veio, a meu ver, como resposta do uso exacerbado da amplitude das normas principiológicas dentro da prestação jurisdicional pelos magistrados. A limite veio como resposta dizendo o seguinte: se o controlador deseja definir o que é para ser feito, quem tem a vantagem, quem tem esse benefício, tem que ter o munus, tem que ter o ônus. Você não pode querer só o bônus de invocar um princípio e falar o que é para fazer, sem o ônus que o administrador, o gestor e o advogado público, quando estabelece os caminhos possíveis, tem. Então, o advogado público, quando ele vai construir o que é necessário para o que o juiz determina, ele tem uma série de caminhos jurídicos a observar. E se os caminhos jurídicos previamente indicados são considerados extra-sistema jurídico ilícitos por aquele que exerce o controle judicial, quem exerce o controle judicial tem que indicar qual é o caminho adequado. Você não pode querer o bônus de falar não é assim não, sem o ônus de dizer então como é que é. Se você vai dizer que não era assim não, você tem que contar como é que é. É o que a gente chama de... Isso foi muito trabalhado naquele livro Direito Administrativo dos Céticos, do Carlos Ari Sancho. Aliás, quando eu li esse livro, acho que foi 2016 ou 2017 que ele lançou, falei, cadê a lei que estão preparando? Porque eu li o livro e falei, isso aqui, esse novo marco que fala que quem controla tem que sentar na cadeira do administrador e tem que identificar quais são os seus mecanismos de realização. Isso é uma reação ao fato do juiz tirar de dentro do bolso. Vocês tiveram palestra com o Lênin Streck, né? O Cachanga Real, do Lênin Streck, e a qualquer momento desfazer o que a gestão pública estabeleceu e os nossos pareceres como consultivo fixaram. É um jeito de falar assim, ó, não adianta querer o bom sem a dificuldade que a gente enfrenta. E aí vocês vão me perguntar, e como é que a Limit colocou isso? Colocou para a advocacia pública e colocou para todo mundo. Ela fez duas coisas importantíssimas. Ela falou o seguinte, que no momento em que você vai examinar uma realidade, e nós, como advogados públicos, fazemos isso, examinamos realidades administrativas, é preciso que você olhe para as características daquele momento em que a atividade vai ser realizada, daquele momento da elaboração, da execução, da concreção da política pública. E se você vai analisar essa realidade depois que decisões foram tomadas, então eu tenho uma determinada realidade aqui, eu analiso essa realidade, eu identifico qual é a solução adequada. 6 meses depois, o Ministério Público vai analisar essa realidade. Ele não pode olhar essa realidade com um olhar de 6 meses depois. O que a Limit manda é que você olhe os obstáculos enfrentados pelo gestor, as dificuldades enfrentadas pelo gestor. Qual era a infraestrutura que ele tinha disponível? Qual era o conjunto de recursos que ele tinha disponível? Então, a primeira coisa que a Limit faz é estabelecer que é preciso considerar as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor. E mais, você não pode invocar valores jurídicos abstratos. Valor jurídico abstrato é uma expressão que eu tenho uma preguiça dela doida. Eles queriam falar princípios, não usaram, até hoje não descobri por quê. Sou doida para saber. Eles falam, ninguém pode, com base em valor jurídico abstrato, invalidar o que aconteceu lá atrás, sem analisar as consequências. Aí vem a segunda parte, esse é o artigo 20. O que fala das dificuldades reais do gestor é o 22. Olha o caput e o parágrafo 1º. E o artigo 20 da Limit, ele fala, você precisa prestar atenção nas consequências. Por isso que todo mundo que fala da Limit vem para vocês falar de consequencialismo. O que eles querem dizer? Não adianta só você analisar
e fazer a extração do sentido das normas que estavam em vigor lá atrás, para falar, por exemplo, que há uma desconformidade em uma ilegalidade, se da declaração da ilegalidade puder resultar algo que é pior do que a restauração da juridicidade. Então, restaurar a juridicidade, restaurar a legalidade, não pode ser pior do que manter o vício. Então, se determina que se olhe para frente e se analise um conjunto de consequências que vão decorrer desse ato. Gente, isso é claramente reação ao neopositivismo nas mãos dos controladores, claramente. A gente não fez o mesmo como advogados públicos e gestores, a gente não invocou o princípio abstratamente para fazer o que queria, foram poucos os gestores, foram poucos os advogados públicos que chegaram a esse ponto. Mas são muitos os que estão utilizando a Limbit agora, que é a reação. Então, além da gente ter como reação não deixar tudo na mão do judiciário para ele decidir e começar a haver mediação, conciliação, coisas fora judiciário para poder solucionar conflitos, como a gente tem um outro ponto, que é, na hora que você for analisar uma situação que o administrador fez, orientado por um advogado público, é preciso que você olhe a realidade de trás em que ele atuou, não ser o profeta do acontecido, não ser o engenheiro de obra acabada, que são expressões que a gente escuta todo dia e que é verdade, mas mais do que isso, olhar para frente e ver o que dali pode decorrer. Eu diria para vocês que, como diz meu sobrinho de 6 anos, tia Kel, isso é uma faca de 2 legumes. E eu vou dizer que é. E atire a primeira pedra o advogado público que no último ano não escutou alguém falando: ah, doutora, diz que tem uma lei aí que fala que se o trem é difícil, a gente pode fazer o que a gente quer. Ah, doutora, tem uma lei nova, menino, que fala assim, que se faltar, por exemplo, medicamento no tratamento do Covid, consequência prática, é só a gente falar isso que a gente pode contratar direto quando não pode contratar direto, fazer o que ia acontecer. Vou contar para a senhora, só está muito desatualizada. O trem mudou demais. Mudou porque agora, olhando as dificuldades do gestor e as consequências da omissão ou de um ato, mesmo que ele seja meio ilegal, a gente está protegido, né? Assim, mas não, contar para a senhora que tivemos reação aqui agora. E vejam, é preciso que a gente analise todo esse entendimento, que, a meu ver, primeiro, é precipitado, segundo, não é exatamente o que a Limbit diz, com cuidados técnicos e respeito aos limites dos contornos jurídicos daquilo que a gente está falando. E reflexão mesmo em relação a isso. Veja, eu não sei se vocês conseguem vislumbrar, de um ponto de vista quase infantil, o que a gente pode definir que é o direito. O direito é a gente combinar umas regras e falar, ó, quem agir assim vai ter esse resultado. Ah, então se a administração quer comprar medicamento para tratar a Covid, vai ter que ter dexametasona lá dentro do hospital. Então, ela tem que fazer a licitação, vai ter que firmar o contrato, ou seja, você tem um combinado de regras que estabelecem, se você fizer isso, o resultado é aquilo. Ah, é uma situação de emergência. Tem uma medida provisória, tem uma lei que estabelece, que flexibiliza isso, que não fala da justificativa de preço, que não fala disso, que não fala daquilo. Ok, conjunto de regras que a gente combina, passa lá pelo parlamento em algum momento, e todo mundo sabe, o cidadão e o gestor, e o advogado público. Se fizer isso, a consequência é aquela. Esse é o combinado direito. Sabe o que a Limbit propôs? Que, em vez da gente prestar atenção naquilo que a gente combina e é norma, em algum momento, mesmo que seja depois, quando do controle, a gente não olhe mais para o combinado. A gente olhe para aquilo que se acha que é consequência prática da decisão do controle do combinado. Eu vou continuar tendo combinado, a lei. E aí, no momento em que eu fizer o controle do eventual desrespeito ou dos limites do respeito ao combinado, eu não vou mais estar presa ao combinado. Eu não vou mais estar presa só ao direito. Eu vou poder trocar o direito, dependendo das condições, pela consequência prática advinda da decisão do controle. Então, se eu falar que um contrato ilegal é pior porque vai faltar medicamento, é possível que, ponderando entre legalidade e segurança, atendimento das necessidades sociais, blá, 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 eu eventualmente não declare a ilegalidade.
Vocês conseguem alcançar do que é troca e disse em matéria de ciência jurídica? Nós estamos trocando normas que a gente pode até falar que elas não são boas, que elas são fruto de um parlamento que é a bancada da Bíblia, da bola, da bala, do não sei o quê, que o parlamento nosso é horroroso. Mas nós estamos trocando norma do parlamento por um exercício ficcional, empírico, de controladores individualizados. Eu não sei se vocês alcançam o que é isso, não. Nós estamos falando que consequências práticas mensuradas por quem exerce atividade de controle podem afastar a lei. E isso não é só lá na hora que o MP e o Tribunal de Contas for exercer, não. Porque agora os coleguinhas da gente estão começando a achar que a gente deve fazer isso com essa facilidade toda. Então, a gente tem um tanto de coleguinha que está falando assim, não, mas aqui agora não dá para cumprir. Não pode pagamento antecipado, né? Tem alguma lei que fala pagamento antecipado? Pode? Não. Porque não tinha ainda lá no início da pandemia, por exemplo. Ah, mas dá para a gente invocar limite? Consequência prática da gente não pagar antecipadamente 2 bilhões para a Covaxin, para uma qualquer. Faltar a vacina. Então, vão pagar 2 bi, 3 bi, 4 bi. Agora eu já não sei mais se é bi ou bi, sabe? Eu perdi um pouco essa referência de mi e bi depois dos últimos anos. Mas, enfim, então vão pagar. Aí, a empresa que estava vendendo não tinha representação. Um mero detalhe. Porque é só quem produz que negocia direto com os governos. Um mero detalhe. Vocês alcançam o perigo que é uma coisa dessa? Isso é porque alguém na ponta, em algum momento, pode falar assim, mas a consequência prática de não ter vacina é as pessoas morrerem. Vamos negociar com qualquer um, pagar com qualquer um, independente da norma que estabeleça procedimentos mínimos a serem observados para a própria segurança sistêmica da sociedade do erário. Olha o perigo que é um negócio desse. Então, as pessoas vão falar assim, mas se é contra a limite? Não, amor. Eu só não acho que a gente pode interpretar a limite dessa forma tão simplista. Tipo, direita e esquerda, antigamente era... como que era? Petralha e coxinha, bolsonaristas e petralhas. O mundo não pode ser esta coisa rasa e superficial. A gente não pode sair de um cachanga real na mão de um juiz que faz o que quer para um cachanga real ilusório na mão de um gestor que inventa uma consequência para legitimar o que sai da cabeça dele, sabe Deus com que intenção. É nesse meio de caminho que a gente está. Eu não sei se vocês conseguem identificar o tamanho da encruzilhada científica e prática na qual a gente se encontra. Porque é uma encruzilhada que ela nos foi apresentada com o maior rigor num tempo de morte, num tempo de pandemia. Então, se vocês pensarem, a Limite de 2018, os meios de resolução de conflito estavam vindo ali um pouco antes e ganhando a prática em 2019, com aquele tanto de seminário sendo feito, etc. Aí vem 2020 a pandemia. E a gente é colocado numa situação de crise, inclusive em relação ao imaginário social e dos órgãos de controle em relação tanto à advocacia pública quanto à administração. Porque no inconsciente coletivo brasileiro, quem é advogado público é advogado do demo. Por quê? Porque a administração pública é o demo. A gente é advogado do diabo. Para a gente não vai ter nem purgatório. A gente desce direto para a companheiragem lá de baixo. Céu me livre, não se iludam. Não vai ser dessa vez, não. Quem acredita que volta, que bom para vocês, que eu acredito que a gente vai ficar lá embaixo mesmo. Por quê? Porque no inconsciente coletivo do brasileiro, a gente é advogado da administração, que é o demônio. E essa ideia de que a administração é ruim, que a advocacia pública não consegue proteger a sociedade dos desvios, isso tudo está aí não dito, isso tudo está aí não expresso. E nessa realidade, a gente vê convocada com a força da vida a atuação da administração pública, inspirada, embasada, viabilizada pela advocacia pública. Eu não sei vocês, mas no início da pandemia, março, abril, maio, junho, eu estava num lugar que era escola de saúde pública e eu trabalhava todos os finais de semana. Eu trabalhava uma média de 16 a 20 horas por dia, eu dormia 3, 4 horas por noite, ajudando o pessoal de outros órgãos, ajudando o pessoal da União, dos estados, municípios, de outro estado, era um inferno. Por quê? Porque foi a época que a gente foi convocado para atuar e para fazer o Estado funcionar. Sem a gente, o Estado não funcionaria. Sem a gente, o Estado não teria álcool gel, máscara, não teria construção de lei de UTI, não teria hospital de campanha que funcionou, que não funcionou, não teria gente contratada, não teria orçamento liberado, não teria nada. Sem a gente, não teria acontecido nada. E isso coloca em xeque. Olha como as coisas são todas paradoxais.
Ah, o neopositivismo, eu uso uma norma de baixa densidade normativa e faço o que eu quero. Ah, não, agora a gente não vai mais estar na esfera que mais faz isso, que é o judiciário, vamos fazer mediação e conciliação. E antes do conflito faz o quê? Ah, usa limite para sustentar tudo que a administração faz. E a gente ainda estava no meio desse caldeirão, essa lama muito pouco identificada, e aí vem a pandemia e fala assim, cadê o Estado? Cadê a administração pública? Cadê a advocacia pública? Agora é a hora de vocês. Sabe aquela teoria de que bom é o privado? Vamos fazer tudo sob consenso. Vamos contratualizar tudo. Vamos contratualizar poder disciplinar, poder regulatório. Vamos contratualizar a política pública. Vamos tirar o Estado de tudo. Onde a administração pública não atuou com eficiência, a morte conseguiu muito mais espaço. Muito mais pessoas morreram. O que a gente verificou é que a atuação administrativa do Estado, devidamente orientada, embasada, constituída por uma advocacia pública responsável, foi essencial, indispensável para que os resultados trágicos, terríveis que enfrentamos não fossem piores. A coisa só não foi pior porque muita gente arregaçou a manga no SUS, na advocacia pública, e falou, aqui não, aqui a gente vai fazer dar certo. Foi a hora que a ilusão, e aí como administrativista eu falo isso de cadeira, a gente estava num momento em que no direito administrativo era assim, o Estado é um horror, o Estado é péssimo, vamos jogar tudo no setor privado, vamos fazer tudo no setor privado. Na hora que estoura a pandemia, se você não tem uma requisição administrativa para pôr limite numa empresa que quer cobrar R$20 numa máscara, você não consegue comprar ela por 8. E no dia anterior ela custava 90 centavos, 80 centavos. Então, se você não tem instrumentos de atuação unilateral em determinadas realidades, assumidos responsavelmente pelo Estado, com respeito ao procedimento administrativo, procedimento dialético, indenização adequada no tempo mais rápido possível, com todas as garantias funcionais, mas uma atuação rápida, eficiente, unilateral e devidamente instrumentalizada do Estado, a coisa não anda. E mais, numa realidade dessa, não dá tempo de estudar. Eu falo que pegou a gente de calça curta, que era assim, dava para abrir o livro? Não. Eu lembro que as pessoas ligavam e falavam assim, gente, está na página tal do livro, eu não consigo abrir. Dita para mim, pelo amor de Deus. Está faltando oxigênio no... Eu preciso requisitar. Aí eu ditava, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, 3 horas da manhã. A gente vive uma realidade em que a gente redescobriu a responsabilidade do advogado público e da própria administração no cumprimento das suas tarefas. Hoje tem uma frase que eu falo que não cabe mais, comigo não tá. A gente ficou muito tempo, sabe aquela história que eu falei aqui no início, que a gente estava assim, e a gente mal se defendia com reserva do possível? Hoje não cabe mais reserva do possível, não. Não tem mais comigo não tá. Não tem mais eu vou fazer uma defesa abstrata porque vai do jeito que der e dane-se. Não dá para falar dane-se mais. A gente precisa entender o tamanho do nosso comprometimento indispensável numa realidade como a que o Brasil enfrenta. E aí as pessoas me perguntam, mas como advogada pública, você acha que resolve? Fala, amor, eu tenho 48 anos, ops, eu tenho uma idade aí qualquer, eu sei lá se eu faço as coisas para resolver. Eu não faço nada para resolver, não. Eu faço as coisas para existir. Meu pai toda a vida me ensinou. Eu pedi meu pai agora no mês de maio, no meio da pandemia. E ele falava comigo, não faça as coisas pelo aplauso nem pelo resultado. Faça as coisas pelo que é certo ou não. A gente tem que se manter fiel a um caminho mínimo de juridicidade, de equilíbrio. As pessoas falam qual que é o princípio básico da advocacia pública e do direito administrativo. Eu falo que é o do budismo, é o caminho do meio, é lucidez, é sabedoria, é encontrar dentro do sistema hermenêutico uma forma de você identificar mecanismos que te conduzam a essa que seja uma solução eficiente dentro do sistema, que não nos permita substituir gestor. Vocês acham que eu não sou doida para substituir gestor? Doida! Pense uma pessoa que tem vontade de pegar o gestor e fazer assim. E aí a gente faz o quê? Terapia e transcende. Eu não sou gestora. Não sou eu que ideologicamente faço escolhas de política pública. É o gestor. Essa escolha feita por esse gestor está dentro do sistema? Infelizmente está assim. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, falou já na ADI 1923 que o Estado escolhe como é que ele presta o serviço. Se sob o regime de direito público ou privado. Se quiser entregar tudo para a organização social para um contratado, o Supremo já falou que pode.
que é que eu posso fazer? Reclamar nas palestras, falar que eu divirjo, e como advogada pública, viabilizar que os limites no momento em que se faça a transferência para o setor privado sejam observados e que se tenha a maior cautela possível. Mas eu não posso falar que é ilegal, é inconstitucional. Eu não sou gestora. Eu sou advogada pública que identifica no sistema vigente os limites e dá a maior segurança possível com alternativas para o gestor. Outra coisa que eu odeio fazer, odeio dar alternativa para o gestor. Gente, por que não sou eu que escolho? Que ódio no coração. Faz terapia e transcende. Pode isso? Pode. Pode se fizer isso, isso e isso. Pode aquilo se fizer isso. Eu gosto mesmo é dessa. O desgramado vai lá e escolhe aquela. Senhor Jesus! Faz terapia e transcende. O papel da advocacia pública hoje é não deixar que as coisas sejam deturpadas para fora da juridicidade sistêmica e de uma razoabilidade interpretativa da ciência jurídica. E isso nos coloca diante de realidades que nos exigem o exercício das nossas prerrogativas. Tem um artigo, eu acho que é do Rodolfo Mancuso, ou é do Binemboim, do Gustavo Binemboim, é de um dos dois, eu não estou me lembrando. Mas a frase mais incrível, nunca mais eu esqueci, falando sobre advocacia pública e sobre servidores estatutários. Quem não exerce as prerrogativas que tem, não as merece. Nós, como advogados públicos, temos que exercer a prerrogativa que nos é outorgada em cada situação. Se a gente não exercer o conjunto de prerrogativas que nos são outorgadas, nós não merecemos as prerrogativas. E eu vou dizer para vocês, quem não assume o espaço que tem, ou é extinto, ou termina no canto da sala, de pires na mão, pedindo favor para não deixar de integrar o conjunto dos órgãos públicos da estrutura da administração pública brasileira. E boa parte da advocacia pública ainda se encontra sob os efeitos de uma realidade que é desmotivante, que é desafiadora, que implica falta de estrutura física, orçamentária, financeira, de pessoal, que nos coloca diante da necessidade de dialogar com gestores, nem sempre preparados para o não que a gente precisa dar e para uma construção que seja interinstitucional, com transdisciplinariedade, como hoje a realidade nos coloca. E todos esses desafios meio que eles conduzem para dar errado. E a gente todo dia tem que acordar e falar, eu vou fazer dar certo. É isso. As pessoas perguntam assim, porque eu, como advogada pública, digo, você não é um bom advogado público antes da briga do duvidor que gosta. As pessoas falam, como? Eu falo, a briga do duvidor que gosta. Pô, fala como? Eu falei, igual casar. Você não pode casar com a pessoa antes da briga do duvidor que gosta. Se você casa com alguém antes da briga do duvidor que gosta, vai ter a dúvida dentro do casamento. Aí já não é bom. É bom ter a briga do duvidor que gosta antes. Por quê? Porque aí você sai daquela fase da paixão idealizada, enxerga aquela criatura real e horrorosa, que todos nós somos, e fala, nossa, eu amo assim mesmo, vou casar. É igual a advocacia pública. Você só é um advogado bom depois que você olha e fala assim, eu odeio este trabalho. Eu já tive 3 brigas do duvidor que gosta. Na última, eu tinha um pedido de exoneração com data marcada. Foi 30 de dezembro de 2019, eu saí desse negócio, não tem condição de ficar exercendo essa atividade. Todos nós, com mais de 3 anos, que não passamos pela briga do duvidor que gosta, ou não trabalhamos e somos da turma do preguiçoso, ou então está precisando fazer terapia para descobrir o tanto que a vida também é difícil. Para quê? Para que a gente, diante dessa dificuldade, se reconstrua e descubra como fazer o possível. Como é que eu faço o possível com o desgrama de um juiz que não lê a minha defesa e invoca a dignidade da pessoa humana e manda eu construir um prédio de não sei quantos andares que não tem previsão orçamentária? Como é que eu vou orientar um gestor que acha que ele pode ignorar que a nova lei de licitação fala que não pode misturar as coisas e já publicou um edital publicando a nova lei com a lei antiga? Como é que eu faço? É isso que a gente tem que fazer todo dia, significando os nossos desafios. Porque eu vou dizer, se a gente não fizer isso, nós vamos voltar ao início. Sabe qual é o início? O judiciário. E eu posso dizer uma coisa? Começamos a voltar. Hoje em dia, alguns dos maiores conflitos estão sendo jogados já sob o olhar dos chamados processos estruturantes. Eu falo que se a gente é advogado público que não foi preparado para fazer mediação e conciliação e enfrenta aqueles advogados do escritório privado que vão para Harvard
e que vão para a Inglaterra estudar com quem inventou a teoria da mediação, e nós lá sentadinhos do outro lado, é um advogado público versus 10, que aqueles menininhos, tudo que aqueles computadorzinhos novos derrubando a gente. Aí nós vamos entrar agora na discussão dos processos estruturantes, que são litígios típicos da administração. São litígios em que não tem eu quero, você nega e a resposta é essa. Não é essa solução que se chama em processo civil de adjudicatória. Eu peço e o juiz me dá e aí é só executar. Não. São problemas estruturais que têm uma série de variáveis que precisam ser administradas, em que numa primeira fase do processo de conhecimento você vai identificar o problema e estabelecer o rumo. As pessoas falam como o rumo, eu falei, é rumo que chama, é assim, o juiz fala assim, ó, o rumo é esse, indeniza, executa, constrói, como, quando, por quê, em quantas etapas, em quantas fases, vai ser no processo de execução. A gente vai começar a ter coisas julgadas sucessivas e parciais no processo de execução. Isso com a atuação do Ministério Público, junto com a Defensoria, junto com a Advocacia Pública, junto com o juiz, com instituições como as nossas, que fingem que são amigas, mas são cordiais inimigos, em que o promotor quer parecer mais que o procurador e o juiz quer mandar em todo mundo e o defensor acha que todo mundo acha que ele é um bosta e ele grita e na última hora ele faz ter passeata na porta do trem para não sair a decisão. E nós estamos colocados para isso, não é em situações como aqui em Minas, de Brumadinho, que aí todo mundo fala de Brumadinho, né? Brumadinho, Mariana. Mariana nem processo estruturante teve, foi uma outra escolha, da qual, inclusive, respeitosamente, eu divirjo, e Brumadinho pode vir a ser um processo estruturante de sucesso, a gente ainda não sabe, mas a gente já tem no STJ decisões de ações civis públicas em que o juiz, quando se deparou com uma sentença e um acórdão que falou assim, extingue o processo sem julgamento de mérito, porque o representante do Ministério Público a ajuizar a ação contra o município, contra o Estado, ele colocou uma situação que é de repercussão coletiva. E que essa ação civil pública, com uma visão individualizada, chamada visão de túnel, uma resposta individualizada, ela não é adequada. Então, extinguiu o processo em julgamento de mérito, em primeiro grau e segundo grau. Subiu para o STJ. Sabe o que o ministro falou? Uai, se não é uma decisão única individualizada, é um processo estruturante. Volta e instrui. Instrui a ação civil pública como se fosse um processo estruturante. Nós já temos 2 decisões do STJ mandando isso acontecer. Deixa eu contar para vocês. Está na hora da gente acordar para cuspir. Sabe o que o judiciário vai fazer? O judiciário vai incorporar o controle da discricionariedade administrativa das políticas públicas dentro de processos judiciais, não mandando que o Estado, o município, a União faça isso, aquilo ou aquilo outro, mas colocando todo mundo sentadinho na mesa e falar assim, agora vocês conversam aí e faz. Eu dou 3 dias para vocês resolver como é que vocês vão fazer isso. Como é que vocês vão elaborar essa obra? Como é que vão ser as fases desse projeto? Como é que vai ser a restauração desse rio, a recuperação desse rio? Lá na Argentina, eles estão há 20 anos já recuperando o rio La Plata, um rio lá qualquer. Eles têm um processo judicial de recuperação ambiental com discricionariedade a mais ampla possível sob os olhos dos magistrados. Quanto tempo vocês acham que um juiz vai começar a identificar que ele não está mais limitado pelo... Não pode o judiciário enfrentar o mérito administrativo, porque quando a gente quer deixar o juiz longe, a gente saca da cartola um mérito, saca uma discricionariedade e fala, o senhor não pode entrar aqui que isso não é de sua conta. Ele vai falar, não é mesmo? Não, mas isso é um processo estruturante e você vai exercer a discricionariedade, administrador, sob a orientação do seu advogado público que está aqui nessa ação representando o Estado, sob os meus olhos. E eu vou fazer o controle dos aspectos vinculados da discricionariedade que você exercer. Porque eu continuo sendo aquele julgador que pega a eficiência e fala assim, não, você está exercendo a discricionariedade, mas ela não é eficiente. E isso ele vai considerar controle de legalidade. Vocês já alcançaram o inferno que vai ser a vida da gente? Quando cada política pública do ente federativo que a gente representa estiver legitimamente colocada sob um controle de um processo estruturante, vocês conseguem alcançar? Eu lembro que quando eu li o Carlos Ari Santo em 2016, eu falei, prepara que vem carta branca para gestor e a vida do advogado público não vai ficar fácil. Em 2018 veio e nós estamos aqui no meio de uma pandemia enfrentando a pressão que a gente está enfrentando de tudo quanto é secretário, de todo mundo que quer fazer tudo fora dos limites da lei. Tia Kel está contando agora.
prepara que quando o judiciário descobrir processo estruturante, nós não vamos mais ter discricionariedade dentro da esfera administrativa orientada por nós, advogados públicos. A gente vai ter que conversar com aquelas pessoas lindas e fáceis de lidar, que são os promotores de justiça, com respeito aos que têm gênio bom. A gente vai ter que lidar com organizações de associações da sociedade, muitas delas capturadas politicamente, religiosamente, economicamente. Captura é o que a gente mais tem de associação. Sob os olhos de um magistrado que não entende, mas adora mandar. Então, eu acho que a advocacia pública ela se encontra no momento onde ela não ficou livre do neopositivismo, ela não exerce adequadamente os meios de autocomposição, ela está com a limite no gurgulho, com pressão dos gestores, querendo que a gente utilize isso para liberar tudo que eles querem fazer, que não está na literalidade da lei, com uma perspectiva muito rápida disso tudo terminar na mão do judiciário, com a gente tendo que controlar tudo sem nenhum tipo de formação. Então, a gente está no momento que a gente precisa recompor os nossos modos de atuação. E o que eu acho que é uma grande dificuldade em relação a isso? Eu acho que a grande dificuldade é que a gente é tão afogado de serviço que a gente não consegue levantar os olhinhos para falar assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o pau sumiu, a noite estreou. A gente não consegue, porque quando você levanta, tá aquele tanto de intimação piscando na sua tela. Que hora que é que a gente vai pensar qual vai ser o rumo que a gente vai tomar? E aí eu digo, centros de estudos das PGS, escolas das associações, é a hora da turma entrar em campo. Tá na hora de você, sabe, fazer formação, começar a estudar como isso vai se dar e convencer as estruturas, porque tem uma coisa, nem sempre quem está na gestão à frente das procuradorias consegue também vislumbrar os perigos e os riscos que vêm pela frente. Então, tem um negócio que as pessoas falam assim, isso é meio papo de professor, lá vem você com esse terrorismo. Eu me recordo, há uns 10 anos atrás, eu cheguei para o povo e falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é questão de se a estabilidade vai cair, é quando. A estabilidade vai cair. A estabilidade do servidor público vai cair. Nós estamos num governo de esquerda e tem um projeto de fim de estabilidade em trâmite dentro do Ministério. O governo de esquerda não é eterno, a alternância de poder é algo que é essencial, desde que o mundo é mundo. Vai cair a estabilidade. A PEC 32. Eu tenho aluno dessa época de 2004, 2007, bem que a senhora avisou. Eu falei, mas não é que a gente é gênio, é que está desenhado com o ó da garrafa. Estava desenhado com o ó da garrafa. E eu ainda falei, deixa eu contar para vocês como é que vai acontecer. Vai ser assim, primeiro vai vir uma reforma trabalhista, para atochar bem os direitos trabalhistas do setor privado para baixo. Depois vai vir uma reforma previdenciária para terminar de esmigalhar os direitos. E aí eles vão acabar com a estabilidade. Por quê? Porque se colocar servidor estatutário dentro do regime privado antes, a reforma trabalhista e a previdenciária não passam. Então, eles vão passar primeiro a trabalhista, depois a previdenciária, quando tiver tudo bem ruim no setor privado, eles vão jogar a gente lá dentro. Pode até não ser agente pessoa, mas agente carreira. Aí as pessoas agora falam assim, não, Raquel, mas veja, a advocacia pública continua com existência no artigo 131 e 132. Os municípios não estão lá. 2, eles vão tirar. Contar para vocês. Eles vão passando a PEC, que eu não sei se passa na nossa atual realidade política, mas passando a PEC, é passar a PEC num ano, no outro a advocacia pública sai do 131 e 132. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, o que eu estou contando para você é que tem coisas que não é terrorismo, é você identificar o rumo para o qual você está indo para que a gente possa se proteger. Veja, com a PEC 32, algumas correções já foram possíveis. Alguns limites já foram colocados, nem que seja aqueles absurdos em relação aos princípios, nem que seja o poder normativo do presidente da República para extinguir autarquia e órgão com uma canetada. Já foi bom. Se a gente conseguir caminhar isso para outros aspectos, como de estrutura de pessoal, e colocar... Aí as pessoas falam, mas a advocacia pública está fora. Gente, todo mundo, quando estava no pré-primário, teve uma professora que leu aquele texto. Primeiro vieram e tiraram as flores, depois quebraram o jardim, depois quebraram a porta, depois falaram que matou a pessoa e eu achava que não era comigo. Todo mundo conhece esse texto. Esse texto é a nossa realidade.
Primeiro fizeram a reforma trabalhista, eu achei que não era comigo. Depois fizeram a reforma previdenciária, eu achei que não era comigo. Agora estão fazendo a reforma administrativa e eu estou achando que não é comigo, porque eu sou advogado público. Nós não temos os poderes de magistrado e promotor. Nós vamos ficar seguros por uma carreira típica do Estado no primeiro momento e podemos não estar com essa segurança depois. Então, agora é uma hora da gente se organizar para atuar comprometidos como a realidade nos requer, do ponto de vista da ciência jurídica e para nos proteger de eventuais modificações que podem nos colocar numa situação difícil, institucional. Não se esqueçam, a advocacia pública é uma instituição e, como uma instituição, ela precisa de mecanismos de defesa. E aí eu vou colocar a última característica que eu diria, que nos põe um desafio imenso nesse 2021 e que já vem sendo apresentada e sempre arrastada pelos órgãos de controle. A gente está sempre atrás com a administração pública, né? Os órgãos de controle já estão comendo de concha com o uso de tecnologia e nós estamos aqui tentando entender por onde a banda está passando. O Judiciário hoje já tem 70 projetos de inteligência artificial. O Tribunal de Contas da União produz obras, seminários e livros sobre isso, de excelente qualidade, com profissionais dedicados a esse aspecto. E na administração e na advocacia pública, a gente tem pequenas ilhas, mas bem pequenas ilhas, de quem estuda e trabalha com isso. Tem alguma coisa no Distrito Federal, alguma coisa no âmbito federal. Então, por exemplo, na gestão pública federal, você tem na Receita já, há uns 18 anos, cobrança de crédito. Você tem em Recife, um núcleo super importante, a PGE do Pernambuco, está extremamente desenvolvida, mas a gente, comparativamente, ainda está muito atrás. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês lembram, assim, aquele bom tempo do positivismo? Como é que era lá no positivismo? A gente buscava a regra legal que determinava como é que a gente ia agir, né? Não tinha essa discussão que o princípio ao qual se reconhece status constitucional é a base do controle de constitucionalidade. Uma regra legal ela pode ser inconstitucional porque ofende a eficiência, embora ela seja uma regra legal normatizada por um decreto. Não era assim, não. A gente só buscava assim, artigo 23, artigo 12, né? Eu falo que a gente ainda devia fazer um desagravo ao positivismo. O advogado público devia fazer, porque, gente, não tinha resultado bom, não, mas o tempo bom, né? Que eu tinha o artigo de lei, eu não podia. Gente, o serviço era bom demais, que era fácil. Eu ainda não peguei essa parte, não. Eu já peguei o início do horror, que é a gente ter que construir tudo junto com o gestor, sob um judiciário que fala que tudo que a gente interpretou antes está errado, com base em coisas que a gente nem sabia que podiam ser invocadas. Mas tinha um tempo desde do positivismo, em que era um tempo que as pessoas falam do Estado moderno. O que era o Estado moderno? Em que você tinha uma verdade, você tinha uma resposta, você tinha né? Você buscava a regra legal. Isto é certo, isso é errado. É uma coisa, é uma lógica binária de lícito e ilícito, com o que é lícito colocado para aplicação na realidade, no nosso caso, de natureza administrativa. E aí, a gente passa por essa confusão da reformulação de regime jurídico administrativo amplo com tratado que é ratificado, aprovado pelo Senado, os princípios que são a base do controle de constitucionalidade, os atos normativos da própria administração pública, a limite mandando a gente considerar as dificuldades anteriores e as consequências futuras. A gente passa por essa mudança toda. E aí vem alguém e fala assim, não, mas que agora a administração vai agir por tecnologia. Então, nós vamos ter inteligência artificial. Então, nós vamos pegar um tanto de dado e vamos considerar esses dados. Vamos passar esses dados por uma caixinha, que não é mais a caixinha do direito, é a caixinha do algoritmo. E aqui dentro desse algoritmo as coisas vão funcionar, e aí a gente entra para estudar machine learning, deep learning, rede neural, e aí você tem um resultado. E aí as pessoas falam assim, Raquel, é um problema a administração agir assim por causa da mineração de dados, porque a administração pública, na sua grande maioria, trabalha com dados não estruturados, ou seja, são dados sujos,
São dados que não são dados limpos, porque ela não sistematiza nem organiza os seus dados. Então, a mineração de dados é um problema? A mineração de dados é um problema, mas, a meu ver, essa história da gente ter um data lake data, que é um pântano de dados não trabalhados e que vão ter que ser utilizados para esse trabalho que vai passar pela tecnologia, é só o início dos problemas. E aí as pessoas falam assim, você tem medo do viés no trabalho desses dados? Então, no momento em que você passar, por exemplo, pela inteligência artificial, disso ter um viés, você tem um medo do viés no trabalho dos dados? Falar a verdade, não. Eu tenho medo dos dados já serem considerados de forma enviesada. Porque a gente tem um problema na administração pública, não são só os dados que não são classificados, sistematizados. É pior, a gente não sabe como as decisões administrativas são tomadas, nem como as decisões dos órgãos de controle são tomadas. Por quê? E aí eu já começo a levantar a bola para a próxima palestra, motivação é uma coisa que a gente não faz bem feito. Nem dentro da estrutura administrativa e muito menos nos órgãos de controle. Como a gente não motiva direito, a gente não consegue identificar direito como são tomadas as decisões administrativas e as decisões de controle. Então, eu vou considerar como base de uma padronização um conjunto de decisões que eu sequer compreendo como elas são tomadas. Assistindo uma palestra aqui em Belo Horizonte, há uns 3 anos atrás, eu vi a menção a um trabalho de mestrado da PUC Minas, de um mestrando que estudou as condenações penais feitas por juízes antes do almoço e depois do almoço. As de antes do almoço eram todas de 10% a 30% condenações em número de anos superior às feitas depois do almoço. Eu compreendo os juízes. As minhas seriam 60% as de antes do almoço, superiores. Talvez eu indicasse pena de morte, porque eu, com fome, sou o demo personificado. Mas veja, isso é não saber como decisão é tomada. Nós não sabemos quais são as influências biológicas nas decisões tomadas pelos humanos. E nós vamos pegar essas decisões e minerá-las e passá-las por um processo que seria de aprendizado de máquina, supervisionado, não importa, para ter um resultado sem estudar como as decisões estão sendo tomadas. Agora, vocês imaginem isso dentro da administração pública, em que a gente tem decisões de recursos que não são tomadas, a gente tem atuações administrativas sem sequer a gente compreender se aquilo é vinculado ao discricionário. E quando é discricionário, quais são os limites da discricionariedade? E não respeitados os limites da discricionariedade, qual foi a motivação que foi utilizada. Então, nós temos um problema de dados, mas que é muito além. Os dados são sujos e não estruturados. Não identificar qual é o procedimento de tomada de decisão. E aí eu estou falando de vontade vinculada, e aí eu volto no início. Eu estou falando da gente não saber o que é hermenêutica jurídica, da gente ter a ilusão que a gente consegue aprisionar a coisa em si. Ninguém aprisiona o batom. Você aprisiona o fenômeno do batom. Eu abro o batom, não foi esse que eu passei. Vejam, isso é muito escuro. Mas veja, não existe o batom, a coisa em si. Existe o fenômeno de percepção da coisa. Kant falava isso, Hegel falava isso. E nós utilizamos uma linguagem que é um fenômeno de percepção da realidade e mais, é um fenômeno que a gente já entra numa estrutura posta. A estrutura da linguagem jurídica é uma estrutura da linguagem de poder. Essa estrutura posta, ela precisa ser por nós interpretada para que eu extraia um resultado que vai ser a decisão a ser tomada, que tem que ser analisada e considerada no processo de programação do aprendizado da inteligência artificial para que eventualmente possam ocorrer decisões posteriores. Então, veja, eu não cheguei nem na discussão do que ocorre dentro da inteligência artificial. Eu nem contei processo que eu não acredito que a máquina não aprende. Olha que coisa horrível. Eu não acredito que a máquina não aprenda. Eu não acredito que máquina aprende. Eu acredito que tudo é você enumerar o maior número possível de variáveis. Vocês já repararam que o povo falou que está pertinho da máquina conseguir decidir pelo humano e a gente mal consegue fazer programação de semáforo,
de sinal de trânsito automatizado, vocês já repararam que o micro-universo onde a inteligência artificial está funcionando é só o pequenininho? Vamos classificar quais são as decisões relevantes da Corte Constitucional da Colômbia. E veja, na Colômbia eles estão fazendo um trabalho incrível, porque eles não pegaram qualquer dado para ser manipulado de qualquer jeito. Primeiro, existe publicidade de todas as pessoas que trabalham nos critérios de seleção, que vão ser utilizados pela inteligência artificial, em razão da qual serão selecionadas as causas mais importantes que vão ser julgadas pela Corte Constitucional da Colômbia. Eu tenho quais são os critérios de seleção, eu tenho quem trabalhou, eu tenho quais foram as intervenções, tudo isso é publicizado. Tudo isso é feito por humano, por gente. E aqui no Brasil, o que está rolando é engenheiro, cientista de dados, todo mundo está fazendo inteligência artificial dentro das estruturas de controle jurídico dos nossos gestores, auxiliados por nós. A advocacia pública não atinou que ela precisa estar do lado de quem elabora isso. Seja quem elabora a inteligência artificial do judiciário, por quê? Porque na hora que eles padronizarem um IA lá, com dados errados, que vão implicar decisões equivocadas, ou a reprodução em escala exponencial de decisões humanas já equivocadas. Porque as pessoas falam assim, mas o problema não é só a IA. Não, amor. O problema está desde o humano, pois a gente não sabe nem como é que um juiz condena as pessoas para regime de reclusão. A gente não sabe como é que são julgados as decisões com base em pareceres das comissões disciplinares submetidos à decisão da autoridade superior. Ninguém discute isso no Brasil. E aí vocês vão querer agora que IA decida isso? Eu me recordo, há 10 anos atrás, quando um ex-aluno meu falou, professora, nós descobrimos um negócio muito incrível. Eu falei, o quê? Como é que nós vamos deflagrar os procedimentos de controle dentro da realidade administrativa? A gente descobriu assim, professora, que se a gente investigar, por exemplo, a pessoa que não é casada mais que a casada, a gente pega o povo que comete mais infração. Falei, como assim? A gente fez um levantamento. Se a pessoa não é casada, não tem filho, é divorciada, ela comete mais infração disciplinar. Eu falei, bom. E mais o que, amor? Assim, se a pessoa não tem, por exemplo, religião, também comete mais infração disciplinar. Aí eu fiquei pensando assim, se eu contar que eu sou uma católica não convicta, divorciada, sem filhos, vão abrir um PAD contra mim amanhã. Sabe aquela parte que não tem discriminação de sexo, blá, 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 blá? Quem trabalha com estatística não sabe disso, não. Eles precisam da gente do lado deles. Falar, não, filho, tem um negócio na Constituição, uma coisinha boba, que fala que não pode ter discriminação de sexo, religião, riqueza. Tem, professora, tem, amor! Não pode fazer IA assim, não. Vamos fazer IA assim mais constitucional, sabe? Assim, sem discriminação que a Constituição proíbe expressamente. Vamos nessa linha. Foi assim que a gente começou. E a gente precisa pensar como que isso vai ser feito daí em diante. E para deixar 15 minutos de debate, porque eu quero ouvir a doutora Débora, eu deixo a bola para que ela termine de levantar e aí a gente entregue para a doutora Ana Paula Barcelos. Desculpe a rapidez, ainda tinha um bocado de coisa que eu adoraria falar aqui ao meu lado, mas é um prazer ter olhos atentos e de câmeras abertas aqui conosco. Muito obrigada. Doutora, eu acredito que eu falo por todos. Nós poderíamos continuar em silêncio por ainda muito tempo, ouvindo a senhora, exclusivamente ouvindo e refletindo sobre todas as suas colocações. Elas são extremamente cirúrgicas no que diz respeito ao nosso dia a dia. Às vezes, por nos encontrarmos em outro estado, e eu até em outra esfera federativa, porque eu atuo pelo município, né, enquanto a maioria pelo estado, a gente tem a falsa impressão de que tudo que foi colocado acontece só com a gente, né? Todos esses percalços, esses problemas são inerentes, no meu caso, exclusivamente ao município. Só nós lá da Procuradoria que enfrentamos todas essas batalhas, essas dificuldades dos órgãos de controle. A gente fica com um pouquinho de síndrome de vira-lata. E aí a gente amplia o debate, graças a Deus, por isso que é muito bacana esses encontros, né? E se encontra fora da nossa esfera, do nosso quadrado, e a gente vê que a realidade é majoritariamente a mesma, né? Independentemente até
das esferas de atuação. Eu até convido quem estiver assistindo para ler um artigo da doutora Raquel que chama Uma Prosa sobre a Advocacia Pública. É um artigo brilhante que fala sobre o encontro do advogado público desde o início dele, quando ele chega e fala, olha, quais são as minhas expectativas? E aí, de repente, ele se depara com as suas frustrações. São todas essas questões que a senhora muito bem colocou, do que nós estamos constantemente nadando contra. E digo mais uma vez, a forma com que a senhora colocou o dia a dia dos nossos embates, perfeito, a doutora Juliana colocou o link para todos. Principalmente com o judiciário, porque nós ainda, doutora, não alcançamos esse patamar de mediação, de conciliação, talvez já esteja em execução aí em Minas Gerais. Nós ainda estamos em confronto direto com o judiciário e os órgãos de controle, né? E eu acredito que talvez não tenhamos enxergado o valor do nosso ofício, da permanência do nosso ofício diante da alternância de poderes, que isso é um trunfo que nós temos, porque nós estamos ali em caráter permanente, vendo as gestões serem alternadas e as políticas descontinuadas, e só o nosso olhar de forma estável, né, ao longo dos anos, como a senhora acredita que faz brilhantemente aí, consegue identificar as lacunas e todas as dificuldades que o próprio gestor enfrenta. E aí eu gostaria de perguntar para a senhora sobre um elemento de autorresponsabilidade do próprio advogado público, de como nós podemos contribuir na falta dessas ferramentas que a senhora bem colocou. Ainda estamos em busca de uma inteligência artificial, embora todas essas necessidades de atenção que a senhora muito bem nos chamou, porque às vezes a gente fica na busca, queremos evoluir, precisamos sistematizar, a gente tem que chegar junto, e a gente não vê que isso também pode ser deficitário, né? A gente tem que ter cautela com os avanços, não é simplesmente chegar e implementar, né? Tem camadas que nós temos que atingir, porque senão a gente pode estar dando um tiro no pé. Então, quando nós não chegamos neste exponente ainda, estamos ali diante das nossas dificuldades. Eu me deparei outro dia com um manual muito curioso do TCU, que fala sobre um referencial básico de governança. E ele traz a figura da accountability. Eu vou ler rapidamente, só para contextualizar, e aí eu gostaria que a senhora entrasse nessa questão sobre como nós, quem tem responsabilidade, pode contribuir diante das suas obrigações, né? Definindo accountability, é o seguinte: as normas de auditoria conceituam a accountability como obrigação que tem as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. Espera-se que os agentes de governança prestem contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Eu fiquei muito reflexiva diante desse conceito, pensando no nosso papel de não somente executar de forma mecânica o nosso ofício diante de todos esses percalços, diante de todas essas dificuldades, inclusive de interpretação, né, diante do nosso trabalho, e como nós podemos fazer parte da solução e contribuir para o resultado, mesmo diante desse cenário antagônico que a maioria de nós se insere. Se a senhora puder falar um pouquinho, eu gostaria de... Eu saio muito estimulada depois de fazer leitura de inúmeros artigos. Continuo indicando que todos o façam, porque eu achei de um brilhantismo e de um otimismo, embora a senhora tenha os pés no chão diante de todas as dificuldades, né, da nossa carreira. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre isso... Para mim vai ser um prazer, Débora. Na verdade, eu acho que todos nós que estamos há algum tempo
no exercício da atividade da advocacia pública, nos deparamos com a realidade. Eu brinco que tem duas coisas que, para mim, se tornaram indiscutíveis. Primeiro, numa pandemia, a questão da vida se impõe. Você pode querer se enganar de todas as formas, mas, por exemplo, quando você vê que alguém vacinado, mesmo que se contamina, ele tem 90% menos de chance de morrer, a vida se impõe. Então, mesmo um advogado público que entra na carreira novinho, eu brinco com os meninos, vocês foram criados com danoninho, vocês não carregaram 30 processos em cada braço e passaram a barriga no balcão, vocês têm setor que vai lá pegar processo, vocês têm estagiário, a gente entrou sem estagiário, sem computador, sem papel, sem mesa, sem nada, com um salário que era pouco mais do que 3 salários mínimos e pronto. E aí eu brinco, a vida se impõe, a vida do advogado público, porque você pode entrar criado com danoninho e ter um estagiário, uma mesa e uma condição mínima de trabalho. Mas 2.000 processos se impõem, mais um mandado de segurança que você tem que ajudar a escrever as informações. Sexta-feira, 10 horas da noite, quando você queria tomar cerveja com o marido, namorado, sobrinho, seja lá quem for, se impõe. Então, a vida, ela se impõe. Essa ilusão de que eu vou conseguir me proteger dos aspectos da realidade que estão ao meu redor, isso cada vez mais é menos sustentável. Eu tenho até uma história a respeito, que de certo modo é a respeito disso, muito pessoal para dividir com vocês. Minha mãe teve Covid em julho do ano passado. Na verdade, adoeceu minha mãe, meu pai, a fisioterapeuta, o educador físico, a fonoaudióloga e todos os cuidadores. Só escapei eu que cuidava de todos, então eram 11 doentes e eu. Minha mãe ficou entubada, teve sequela neurológica, foi um drama, assim. E, enfim, agora ela está bem. E aí ela escreveu um texto onde ela fala, essa pandemia, tal como a peste negra do início do século XX, ela é uma oportunidade para as pessoas deixarem de se vincular de uma forma doente aos seus defeitos, como, por exemplo, a teimosia, a ilusão, o individualismo, o egoísmo, a preocupação com ter em vez de com ser. E ela escreve, eu brinco que ela tem uma alma de Cora Coralina, ela já tem 88, vai fazer 89 anos, uma senhorinha pequenininha, de olho azul, parece uma fofinha, e escreve cada porrada que vai assim no estômago da gente, e ela escreveu exatamente falando disso, ela falando assim, olha, a gente precisa encarar a realidade em que a gente vive. O mundo se deparou com o fato de que nós estamos interligados e somos iguais. Você pode achar que você é melhor do que os outros, que você tem dinheiro, o amor não é. Vem aí um vírus e te mostra que não é. E mais da metade da população continua se negando a acreditar nisso. E a gente precisa sair desse lugar. E é engraçado que eu lendo aquilo, eu falei, gente, é muito que a gente passa na advocacia pública. A realidade está aí, está na hora da gente enfrentar. E a gente pode ficar arrastando corrente, como é difícil, sabe aquele personagemzinho em quadrinhos, que, vida, céus, com a nuvenzinha? Ou a gente pode arregaçar as mangas e falar, por hoje eu vou fazer o que é meu possível. Nem sempre isso é fácil. Às vezes a gente adoece e fica 60 dias de licença saúde. Mas a gente arregaça as mangas, volta e fala, eu voltando, eu vou escolher de novo fazer o meu melhor e o meu possível. Tem dia que a gente precisa de um ombro amigo, tem dia que a gente precisa de outra coisa, mas este eu acho que é um caminho de construção. E hoje, se a gente for pensar, a gestão administrativa contemporânea, ela nos coloca diante de aspectos que vão muito além de accountability como resultados obtidos. A gente não vive mais essa simplificação. Não é mais um controle. E aí o judiciário que me perdoe, controle de produtividade numérica, número de sentenças exaradas, a gente não pode reproduzir esse tipo de erro cá dentro da advocacia pública. A gente precisa ser melhor que isso. A gente precisa ser melhor do que... não, fulano é ótimo, ele fez 1.800 manifestações. Se as 1.800 forem de acordo e contra, e arquive-se, quem é que está fazendo a discussão das grandes orientações jurídicas relativas às políticas públicas transformadoras dentro da advocacia pública? Porque se você tem um advogado público fazendo uma discussão dessa bem feita, amor, isso é água limpa.
Isso não é água suja. Eu fui criado na roça e a gente brinca que o gado que chega na beira do rio primeiro, ele bebe água limpa. O advogado público que chega no gestor primeiro, no momento da elaboração da política pública e não deixa aquele degringolar, ele está bebendo água limpa e deixando a água limpa. Porque depois que passar a boiada, os stakeholders que querem só vantagens econômicas, financeiras e desvios, e a corrupção sistêmica, e blá, 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 aí danou-se. Se você, que é advogado público, pega a água limpa e arruma um jeito de dar uma protegidinha para ninguém pisar no barro e fazer aquilo ruir eternamente com todos os desvios e todas as perdas, você já faz valer o seu dia. E a gente, acredito eu, precisa de novos projetos, de novas formas de trabalhar para fazer valer nosso dia. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe, a gente precisa aguentar a transdisciplinariedade. Eu não sei vocês, eu odeio reunião que eu tenho que ficar escutando outras coisas. Vou a todas e escuto. Eu não gosto não, mas eu vou. E aí no final eu falo, olha como eu aprendi. O direito não é a única ciência do universo. Que acontece alguma coisa com a gente na faculdade que a gente entra gente e sai achando que é melhor que os outros. E isso acontece com todos nós. É bom a gente saber e continuar com as nossas relações pessoais, onde as pessoas gozam da cara da gente e a gente descobre que a gente é gente normal. Para que a gente chegue na reunião e consiga escutar o ambientalista, o médico, o engenheiro, o assistente social, o promotor arrogante, que fala coisas muito legais e que, pelo fato dele ser arrogante, não significa que ele é burro, a gente só quer matar ele. Mas, veja bem, a gente precisa ter essa capacidade de trabalhar interinstitucionalmente e transdisciplinariamente. Veja, eu acho que a advocacia pública não consegue trabalhar nem interdisciplinariamente. Quanto mais transdisciplinariamente é que a gente não consegue mesmo. E veio a pandemia e provou o quê? Que a gente tem que ouvir a ciência. Veja, o que a gente está fazendo não é a matéria da palestra, mas o que a gente está fazendo hoje com trabalhar os limites do controle judicial pela teoria da deferência, pela doutrina Chevron dos Estados Unidos, pela discussão que o Eduardo Jordão faz super bem quando ele analisa Inglaterra, Itália, França e Estados Unidos sobre limite de controle, sobre os tipos de controles deferenciais e não deferenciais. Quem fala super bem sobre isso também é a Vanice Lírio, que é procuradora do Rio de Janeiro, excelente, vale a pena trazer ela para uma palestra, eu gosto muito da visão dela. O que tudo isso significa? Que em matéria de gestão, é preciso que a gente seja parte de um todo, abdicando da frase comigo não está. Uma das coisas que eu acho que dentro das procuradorias ainda é uma verdade é comigo não está. Promove, devolve, manda instruir de novo, tem esperança daquilo voltar quando não volta para sua mão, manifesta no processo só para fazer a coisa andar, mas sem definir o que é para ser definido, porque não tem tempo, porque está cheio de prazo, porque está assoberbado por causa daquilo e daquilo outro, mas isso no fundo é o quê? Comigo não está. Nós precisamos, essa questão da autorresponsabilidade, eu acho que essencialmente é sair do lugar do comigo não está. A gente está num tempo em que omissão é mais intolerável do que ilicitude. Erre, mas faça. Aí as pessoas falam que a senhora não sabe o que é ser perseguida. Depois da palestra, vocês conversam comigo pessoalmente, que a gente fala sobre ser perseguida ou não. Mas o fato é que sei sim, e é assim que a gente tem que acordar de manhã e agir. A gente não pode desistir. E tem uma outra coisa que eu aprendi em casa, com meu pai, estava lembrando disso hoje. Hoje eu entreguei umas coisas de agradecimento às pessoas que nos ajudaram a cuidar dele durante os 12 anos de Alzheimer. E aí eu estava lembrando com uma fisioterapeuta que acompanhou ele desde o início, e ela falando que a primeira vez que ele, quando ela começou, ele ainda falava, e que ele falava uma coisa que, para mim, gente, é a marca da minha vida como advogada pública. Se você não pode escrever, não pense. Por quê? Porque o que você pensa, você fala. O que você fala, você escreve. O que você escreve, você assina. Se você não pode escrever nem assinar, nem pensa. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de quê? De, ao ser a voz do Estado, numa representação judicial ou extrajudicial, ou numa consultoria, a gente tem que pensar o que pode falar o que pode escrever, escrever o que pode assinar. Se você não pode assinar, nem pensa, pelo amor de Deus. E isso é algo que facilita muitas coisas. Eu já participei de várias reuniões onde as pessoas falam, a senhora está falando isso, quem é que vai assinar? Aí eu sempre respondo, não me tomem por vocês, eu sou filha de Osmar. O que eu penso, eu falo, o que eu falo, eu escrevo, o que eu escrevo, eu assino. Porque tem um tanto de coisa na minha cabeça que vocês não fazem nem ideia que eu não posso escrever e assinar, eu estou aqui caladinha.
Então, o que a gente pode escrever e assinar como advogado é o que a gente tem que falar. Isso já soluciona metade dos problemas da ilicitude administrativa. A outra metade não é para solucionar, não. É só para a gente divertir da palestra. Quem quiser aprofundar, o site raquelcarvalho.com.br está saindo da internet. Vai ficar o direito administrativo para todos, que é um projeto muito mais amplo. Eu coloquei para vocês no chat o endereço. Lá existem palestras que são acessíveis gratuitamente do projeto Pela Estrada. Ele está paralisado, sim, há 60 dias, meus 60 dias de férias, mas entrarão novas 6 palestras a partir da próxima semana, quando a gente vai voltar ao trabalho. Então, vale a pena, são palestras de pessoas incríveis, André Sadi, Marcos Nobre, Cristiane Stropa, todos com cursos sobre temas variados, além de palestras minhas, gratuitas, que estão lá. E quem quiser acompanhar no Instagram e no Facebook, novas publicações também vão ocorrer a partir da próxima semana. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas não gostariam que a gente estivesse encerrando. Eu gostaria de continuar ouvindo a senhora. Grata pelas reflexões. Eu vou terminar com uma frase da senhora que eu também achei muito pertinente, muito adequada para uma reflexão justamente do nosso munus de viabilizar as políticas para o Estado. A senhora deixa bem claro nesse artigo: não estamos no Estado para mandar nele. Eu achei fantástico. Aí dentro cabe um mundo. Muito obrigada, doutora. Boa noite, obrigada a todos. E vamos dar continuidade aí com a segunda palestra da noite. Obrigada, doutora Débora. Obrigada, doutora Raquel. Leio aqui, a colega Gláucia comentou no chat: quanta alegria ter a maravilhosa Raquel Carvalho na nossa escola da Promate. E é bem exatamente isso que nós estamos sentindo. A tua palestra suscitou em mim, gerou em mim emoções. Eu fiquei emocionada com essa palestra. É muito gostoso ver uma pessoa que conciliou aí a teoria e que entende muito da nossa prática, do que a gente vive, os desafios que a gente lida na nossa carreira. Então, foi um prazer enorme ouvi-la e volte sempre, quando quiser e quando puder. E a gente só vai encerrar essa palestra porque a gente tem também outra professora tão maravilhosa quanto nos esperando já aqui na sala, a doutora Ana Paula de Barcelos. Então, muito obrigada, doutora Raquel. Bom.